Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui no nosso tempo de estudo desta noite e tinha falado com vocês hoje pela manhã que nós iríamos fazer marcas de um membro saudável. Mas aí eu fiquei pensando e vendo que o assunto que a gente está tratando é um assunto que é uma sequência. Quebrar esse assunto talvez não fosse bom, principalmente porque nós estamos vendo aquelas marcas, né, que identificam um mordomo fiel. E o assunto ontem chegou num assunto muito bom, né? Apesar de eu ter dado já esse assunto, ontem a minha esposa estava sentada aqui comigo e ela disse: rapaz, é muito bom isso aí, eu quero até ver contigo algumas coisas que nós precisamos consertar, nós precisamos rever algumas coisas, e está sendo muito bom porque a gente vai até aqui em casa, a gente está fazendo aqui uma nova análise das nossas finanças realmente, né? Já ver o que é que nós precisamos já adaptar. E como eu vi, né, que trouxe isso também para minha casa, então eu creio que isso será importante, né? Eu creio que aqueles que estão com desejo de realmente viver uma vida de mordomia fiel a Deus, eu creio que vai estar na mesma empolgação que a gente, né? Então, apesar de eu ser suspeito, mas é um assunto muito bom. Nós conseguimos sim organizar muitas coisas através desse estudo. Eu dei esse estudo há mais de 7 anos atrás, talvez uns 5, 6 anos atrás, e estou fazendo ele agora, e eu creio que é algo importante. Então nós começamos a ver ontem as marcas, né, aquilo que vai distinguir um mordomo fiel, né? A gente viu que tem algumas características, né? As responsabilidades também, você pode colocar assim, de um mordomo fiel. Então eu vou fazer só aqui uma recapitulagem do que a gente já deu ontem, porque aí dá tempo da gente chegar às 18 horas, e quando chegar às 18 horas a gente entra no assunto propriamente dito para hoje. Então a gente viu, né, que a primeira coisa para você ser um mordomo fiel, você precisa reconhecer que tudo pertence a Deus. Na hora que você faz isso, na hora que você olha para os seus bens, para o seu dinheiro, para o seu trabalho, para a sua família, entende, olha, tudo isso é de Deus, você vai começar o primeiro passo da libertação, que é você entender que não é seu, não é você que tem, não é você que faz ter isso, mas é Deus que lhe dá isso. Então coloque isso já na sua mente. Olha, tudo que eu tenho pertence a Deus. Eu sou um mordomo. Eu preciso cuidar destas coisas. Não é minha, não é meu, não pertence a mim. É dele e eu estou cuidando. E eu vou usufruir desse meio de graça maravilhoso que ele me dá. Então a primeira coisa é isso, para ter então o caráter de um mordomo fiel. A segunda coisa é se submeter às autoridades. Então existem as autoridades para ser conduzida e para conduzir a sua vida, e você precisa então fazer isso. A terceira coisa é buscar conselhos, isso é muito importante. Certa vez tinha um irmão com um problema, pensando em fazer uma negociação, e eu me lembro que ele chegou para a gente perguntando o que é que deveria fazer, e a gente disse: irmão, não é boa a negociação. Ele queria comprar um carro, e ele ouviu, né, o conselho na hora, mas não pôs em prática. E aí acabou comprando esse carro. Era um carro fora do mercado, um carro problemático. E ele acabou investindo um dinheiro nesse carro. Em pouco tempo o carro deu problema, ele gastou um bom valor em cima do carro. Mesmo assim o carro voltou a dar um problema. Ele vendeu o carro muito mais barato do que ele comprou, além dele ter investido e consertado o carro umas 2 vezes, com um valor muito alto do conserto, porque era a peça muito cara. Então ele não ouviu o conselho, e depois ele disse: rapaz, eu quebrei minha cara, era para ter ouvido, né? Mas na hora eu estava querendo tanto o carro que acabei fazendo essa besteira. Então ouça conselhos, né? Vai tomar uma decisão, pretende abrir um novo negócio, pretende entrar em sociedade, quer vender alguma coisa ou quer comprar, procure pessoas para lhe dar conselhos, mas não queira buscar pessoas que dê conselhos que você quer ouvir. Procure pessoas que sejam fiéis a Deus, que amam a Deus, que vão dizer para você aquilo que você quer ouvir. Ele comprou o carro da Fiat, o tipo,
A gente até diz, rapaz, carro, o tipo não é um carro. É tipo um carro, mas não é um carro. Então não compra. O nome dele já está dizendo, mas ele teimou e comprou o tipo. E aí teve um prejuízo. Então busque conselhos. Depois, haja com absoluta honestidade e integridade. Então isso é importante. Mesmo que você perca, seja honesto. Mesmo que vá sofrer algum dano, mantenha a honestidade. Vale muito mais a sua integridade e a sua honestidade do que ter riqueza. É o que a gente viu lá em Provérbios. E chegamos então, trabalhe diligentemente, ou seja, não existe esse negócio de ganhar dinheiro fácil. Sempre quem cai naqueles golpes, né, que a pessoa diz que achou um dinheiro no chão, e o outro vem, não, vamos aqui fazer um saque, eu vou sacar tanto e vou te dar, mas me dê a sua bolsa. Sempre quem cai nesse golpe é pessoas que querem ganhar dinheiro sem trabalhar, né, jogar, né, faz jogo do bicho, jogo da lotérica. Você quer ganhar dinheiro com facilidade, você vai perder. Se você somar o tanto de que você investiu, você vai ver que você está perdendo dinheiro. Ou seja, isso não é prudente, não é ser um bom mordomo com aquilo que Deus lhe dá. E aí chegamos naquele assunto que a gente até teve a participação do irmão Vitor, né, que onde a gente entrou realmente na parte de finanças, que foi o gastar com sabedoria. E foi aí que a minha esposa se empolgou, né? Aqui em casa quem toma conta das finanças é ela. Ela faz muito bem essa área. Eu confio nessa parte. Às vezes eu me meto e faço umas besteiras, mas ela é mais controlada. Ela tem as coisas bem centradas. Ela consegue segurar ali algumas coisas. E graças a Deus eu fico muito feliz com a administração dela. Mas aí quando eu falei isso aqui, ela, rapaz, a gente tem algumas coisas aqui que a gente precisa ajeitar, né? E eu falando hoje com ela algumas coisas, pai, você não viu que não é para gastar? Você mesmo pregou ontem que não era para gastar, então a gente não vai gastar. Então isso é bom, porque a gente precisa disso. A gente precisa entender que nós temos que ser bons mordomos com aquilo que Deus dá. Então hoje nós vamos então entrar no assunto que é evitar dívidas. Aprenda a evitar dívidas, fazer dívidas. Então vamos orar, pedindo a direção de Deus para esse momento, e aí a gente vai entrar no nosso assunto aqui de mordomia cristã em tempos de crise. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, Pai amado, te louvamos, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor Deus, por cada irmão aqui nesse momento, obrigado, Pai amado, por aqueles irmãos que após o vídeo vêm na nossa página no Instagram, meditam, Senhor Deus, que o Senhor possa estar trabalhando também no coração destes, que esse canal, Senhor Deus, essa ferramenta seja uma ferramenta de bênção na vida daqueles que estão podendo usufruir, Pai. Obrigado por isso. Queremos te agradecer pela maravilha, Senhor Deus, da notícia que tive hoje. O pai do irmão Aglailton, o seu Ayrton, recebeu alta, ele já foi buscar o seu pai, a previsão era para o fim de semana, mas então ele já recebeu alta. Louvado seja Deus por isso. E agora, Senhor Deus, queremos te pedir pelo coração dele, pela vida espiritual do seu Ayrton, que o Senhor possa derramar a tua graça também e ele ser salvo, reconhecer a ti como Senhor e Salvador. Também, Senhor Deus, te agradecer pelos demais que têm também passado por esse tempo difícil e têm conseguido, Senhor Deus, viver novamente sua vida saudável, dependendo de ti, glorificando o teu nome. Se agora, com o tempo que estaremos meditando, estudando, abre o nosso entendimento, nos leva, Senhor Deus, cativos à tua palavra, submissos a ela, para que possamos honrar o teu nome, glorificar o teu nome naquilo que o Senhor nos dá. Possamos ser fiéis mordomos com as coisas que o Senhor nos permite usufruir neste mundo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, vamos ver aqui, a sétima marca é evita dívidas. Então, o fiel mordomo ele vai evitar dívida. Infelizmente, é comum muitas pessoas num ato impulsivo, consumista, não planejarem os seus gastos. E aí acabam sendo enganados, incentivados pela propaganda, né? Que a propaganda diz que você tem que comprar para você ser feliz.
e acabam entrando em dívidas. Compram alguma coisa que não tem como pagar, acaba se comprometendo, compromete a sua renda, entra aí numa dívida às vezes que fica impagável, e aí muitas pessoas, infelizmente também, existem muitas pessoas que gostam, né, se sentem bem estar devendo. Inclusive, né, existe uma narrativa, né, uma frase que o pessoal diz: olha, pobre só tem as coisas se tiver devendo. Então isso é um erro, né? Não preciso ter as coisas devendo, eu posso ter as coisas pagando direitinho. Então, se eu quero comprar uma TV e a TV é 10 prestações de 100, então se eu juntar as 10 prestações de 100, provavelmente quando eu for comprar aquela TV vai estar mais barata. Por estar comprando à vista, eu vou ter algum desconto e eu não entro em dívida. Então a ideia mais ou menos é essa. Se eu sei que esse valor da prestação dá para pagar, mas eu não preciso estar obrigado a pagar, então o correto é, eu vou juntar esse dinheiro conforme o número de prestações. Quando eu tiver esse dinheiro em mão, eu vou lá e faço a compra e vou obter um desconto, e com certeza vai ser bem mais barato do que no dia que você viu a televisão. Mas qual é o grande problema? O que é que impulsiona a pessoa a entrar em dívida? É porque ela precisa ter aquela, porque aquela naquele momento é o lançamento. Aquela naquele momento é a que está lá no auge, é a que você tem que ter. Porque se passar 10 meses, ela não tem mais graça, porque em 10 meses já apareceram 10 televisões 10 vezes diferentes da sua. E aí você vai acabar querendo comprar a lançamento. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Se você fizer esse tipo de procedimento, o que vai acabar acontecendo é que quando você for chegar no dia para comprar aquela que você viu há 10 meses atrás, provavelmente vai ter um lançamento que vai estar no preço que você poderia pagar se tivesse endividado. Então existe também essa outra oportunidade. Então esse hábito de dívida é um hábito que não é saudável, não é um hábito bom para um mordomo fiel. O que é então esse hábito de dívida? É você comprar para depois pagar. É gastar aquilo que você ainda não ganhou. Então esse hábito precisa ser tirado da vida daqueles que são fiéis mordomos. É possível que esse hábito acabe comprometendo 80%, ou perdão, 25% a 30% da sua renda. E esse hábito atinge, numa estatística aí, 80% da população, porque as pessoas têm esse costume de comprar sempre a prazo. Então, o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? A Bíblia diz o seguinte em Provérbios 22:7: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo do que empresta. Então muitas pessoas ignoram essas instruções e acaba vivendo endividada. Se envolve nesse ciclo vicioso. Porque aí para poder comprar outra coisa eu acabo fazendo outra dívida. E aí começa então, quando você menos esperar, você está envolvido em várias dívidas. Então o que é que você precisa entender? Eu quero dar aqui alguns motivos, algumas razões para que você não fique com dívidas. Primeiro, se você entrar em dívidas, você pode perder a sua renda, seu emprego, a sua remuneração, o seu salário, um benefício. Tudo isso você precisa entender que não são eternos. E se você vive endividado nesse hábito de dívida, mais cedo ou mais tarde é provável que você vai ter que enfrentar problemas financeiros. Então entenda isso, a prova está aqui. Estamos numa pandemia, um problema mundial de saúde, em que salários foram reduzidos, empregos foram perdidos, empresas estão sendo fechadas, a economia será brutalmente atingida e talvez para se recuperar passe algum tempo, alguns anos. Então você fez aqui um plano para pagar algo não sei quantas vezes, e agora? Se sua renda baixou, se seu salário baixou, se você está na situação de desemprego agora, como é que você vai pagar? Ou seja, você entrou numa dívida e que provavelmente
vai ser mais difícil você sair dela. Outra coisa é isso, você pode se tornar alguém inadimplente, negativado, né? O seu crédito vai estar negativo por falta de atraso, ou por causa de atraso, por falta de pagamento, né? Como a sua renda vai estar comprometida, e aí você vai acabar entrando e ficando inadimplente. E aí você vai ficar com o nome sujo no comércio, você vai ficar com negativado, né, na setor financeiro, no Serasa. E aí, você consegue dormir tranquilo? Você vai acabar tendo uma outra preocupação na sua vida, pensando agora nas contas, e agora como é que eu vou fazer isso? E se tiver pedido, né, um dinheiro emprestado para pagar, e agora você não tem mais condição de pagar, né, pedir um cartão de alguém, agora não tem mais condição de pagar, você vai ficar devendo para essa pessoa, e aí vai acabar tendo problema com a amizade, acaba entrando num conflito, e você acaba tendo um problema muito mais sério do que você queria estar. Outra coisa é que os juros são altíssimos, né? Quando você acaba se tornando inadimplente, principalmente no cartão de crédito, que é quase 300% os juros, você acaba entrando numa bola de neve. Uma compra de 100 fica se tornando 1.000. E aí você fica lá sem poder pagar nem a de 100, nem a de 1.000, porque eles fazem, não, vamos fazer aqui tantas prestações de 80. A conta era 100. Aí fica tantas de 80, tantas de 75. Uma falsa ilusão, né? Uma falsa promessa de pagamento, e às vezes você acaba sem condição de pagar. E você precisa entender que dívida é uma escravidão. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo daquele que empresta. Dívida é uma escravidão e dívida é uma maldição. Você já ouviu alguém dizer, como eu sou abençoado porque eu estou cheio de dívida? Não, muito pelo contrário, né? Pessoas botando mão na cabeça para dizer, meu Deus do céu, agora o que é que eu faço? Porque eu estou cheio de dívidas. Então, a dívida aproxima você de grandes problemas. Não são bênçãos, mas acaba se tornando uma grande maldição na sua vida. Então lembre-se, a dívida, quando nós falamos também de dívida, não é algo que você possa pagar. Por exemplo, você chega num local e tem ali uma coisa que você pode pagar em 2 parcelas de R$100. Então é um valor que você tem, mas você não quer pagar à vista, porque também à vista não lhe deve nenhum desconto, vai continuar a mesma coisa. Mas você tem, até você tem os 200 na mão, mas como você não vai ter desconto, não vai ter benefício nenhum, então você parcela por parcelar, porque você pode pegar até esse 100 e transformar em mais 200, vamos supor, tá certo? E aí você não está numa dívida. Isso não é dívida. Dívida é eu fazer uma compra, um gasto que eu não consigo pagar, eu não consigo projetar de forma correta esse gasto, faço um gasto às vezes muito distante da minha realidade, e aí eu acabo tendo problema financeiro, ou vários gastos, né? Tem pessoas que calculam assim, não, eu vou comprar aqui, aí compra parcelado, R$1.000 parcelado em 10, aí fica 10 de 100. Aí ele pega, compra depois mais 1.000 parcelado em 10, fica 10 de 100. Aí depois compra 500 parcelado em 10, fica 10 de 50. Aí ele já está com uma prestação de 250, onde ele só podia pagar 100. E aí ele se entrou o quê? Numa dívida. Então acaba então ficando uma maldição, porque você vai ficar desesperado para tentar pagar. Às vezes deixa de pagar uma coisa para pagar outra, tampando um buraco e cobrindo o outro, né? Ou abrindo um buraco para cobrir outro. E acaba você ficando então nesse prejuízo. E aí eu faço aqui uma pergunta para você. Você quer se livrar das dívidas? Então, meu amado, você precisa organizar as suas finanças. Você precisa botar na ponta do lápis o que você ganha, o que você tem de despesa fixa, quanto de prestação, quanto de aluguel, água, luz, telefone, vá para a internet, bota tudo, aí você vê, minhas despesas fixas, comprometeu quanto da minha renda? Tanto. Então eu não posso ter mais nada. Aí eu tenho que cortar pizza, tenho que cortar roupa nova, sapato novo, saidinha ali para qualquer coisa.
você corta tudo, porque você precisa sair dessa condição. Você precisa planejar como vai começar a quitar esses débitos, essas dívidas que você tem. Então, você precisa organizar as suas finanças. Provérbios capítulo 6, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte, eu quero ler para vocês, Provérbios 6, do versículo 1 ao 5. Lembrando, meus amados, que eu gosto sempre de dizer isso, você pode participar, dar algum testemunho, dizer como conseguiu. Pastor, aconteceu isso, eu consegui realmente me livrar da dívida. Você pode entrar aqui na live comigo, tá certo? Diz o seguinte, Provérbios 6, versículo 1. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, você está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e se humilhe, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que ele pode prender. Então, aqui existe algo muito importante. Ele está dizendo, olha, se você entrou numa dívida, entrou nessa situação, você precisa sair. Você precisa entrar em acordo, você precisa buscar resolver isso. Rapaz, eu tenho que resolver essa dívida, né? Tem o Serasa, ele sempre lança, todos os anos, inclusive tem um aplicativo, que eles sempre dão descontos. E às vezes desconto chega até 98%. Então dê uma olhada lá se tem a sua dívida e veja se tem algum desconto. Negocie essa dívida. Vá lá, feche esse acordo e se livre desse prejuízo na sua vida. Corra, vá atrás, busque resolver isso o mais rápido possível, assim como a gazela está se livrando daquele laço, né, do caçador que está tentando lhe devorar. Faça isso para que você possa ser um mordomo fiel. Outro texto e outro conselho que nós temos na palavra de Deus está em Provérbios 22, versículo 26 e 27, que diz o seguinte: não seja como aqueles que com aperto de mão empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que você dorme? Então, você precisa pensar nisso, né? Eu não posso pagar, eu não tenho condição de pagar, então eu não vou me envolver nesse tipo de prejuízo. Eu não posso estar entrando numa coisa que eu posso me prejudicar mais ainda, que no contexto você pode perder até a sua cama. E aqui a gente pode também levar na linguagem figurada, você pode perder até seu sono por causa disso. Então, menos que você tenha um recurso necessário, que você esteja realmente disposto a pagar, então fuja disso. Fuja de débito, fuja de ser fiador de alguém e faça isso o mais rápido possível. A outra característica, outra marca de um mordomo fiel é ele economiza com prudência. Presta atenção, economizar com prudência é diferente de avareza, ok? Eu ser alguém econômico e prudente é diferente de eu ser avarento. Avarento é pecado, inclusive lá em Apocalipse diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus, tá bom? Então na vida, a maioria das pessoas vai entrar em período de escassez. Foi o que eu falei inclusive ontem. Sempre nós temos um tempo, né, que está tudo bem financeiramente, mas de repente acontece um problema e a gente tem uma escassez nas nossas finanças. Por isso o sábio, ele precisa aprender a economizar, ele precisa olhar para o futuro. Nós vemos esse exemplo muito clássico lá com Moisés, no Egito, né, em Gênesis capítulo 41, eu quero ler esse texto, Gênesis 41, 34 a 36. Gênesis 41, 34 a 36. Diz o seguinte. Só um minuto. Gênesis 41, 34. Está aqui. O faraó também deve estabelecer supervisores
para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Ou seja, eles iam pegar aquilo que eles estavam sendo colhidos, iam tirar 1/5, ia dividir em 5 partes, ia tirar 1/5 dessas 5 partes, ia ser recolhido lá nos celeiros, nos coisas de Faraó, e seria armazenado nessas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, que tem o Espírito Divino? Então ele disse: uma vez Deus me revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Então nós vemos aqui José, revelado por Deus, né, sendo indicado, conduzido por Deus, para conduzir a nação do Egito, todo aquele povo, a não passar fome. Um império gigantesco. E ele diz: olha, pega a 5ª parte de tudo que se produz e guarda em celeiros. Se fizermos isso, nós vamos conseguir passar 7 anos de escassez. Então esse deve ser o seu objetivo também. Em Provérbios 21:20 diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então nós precisamos ter essa reserva. Você faz isso que eu disse, né? Segundo especialistas, é mais ou menos 30% do que você ganha deve ser retirado e colocado em um fundo de reserva, em um local que você possa então guardar como reserva. A gente chama como uma gordurinha, para que você possa usar depois, ok? Então precisamos fazer isso. Então especialistas financeiros aconselham manter uma economia no valor referente a 3 vezes ou a 6 vezes seus gastos do mês. Ou seja, a ideia é que você consiga juntar um recurso que seja mais ou menos 3 a 6 vezes o valor que você gasta por mês. Por exemplo, se a sua família gasta em torno de R$ 1.500 por mês, pagando todas as despesas normais, o conselho é que você tenha uma poupança com mais ou menos R$ 4.500 a R$ 9.000. Você tem que ter esse recurso guardado na sua conta, numa poupança, coisa assim. Porque isso vai dizer que você vai ter um recurso garantido de 3 a 6 meses. Você vai conseguir, durante 3 ou 6 meses, manter ali o seu padrão, manter as suas contas em dias, até que você possa se estabelecer novamente financeiramente, abrir um novo negócio, criar uma nova ideia, algo desse tipo. Dá tempo para você buscar outro recurso, não ficar desesperado, não deixar a família passar por privação. Então essa é a dica dos economistas, tá certo? Então você precisa ter esse hábito saudável de economizar com prudência. Lembra-se disso. Economizar com prudência não é ser avarento. Então a ideia é, primeiro economize e depois compre. E gaste menos do que você ganha. Economizar é planejar a sua renda para o futuro. E cuidado também para que você não fique dependendo disso. Não, agora eu estou tranquilo. Igual o camarada lá do Evangelho, né, que Jesus usou na parábola, que agora eu estou tranquilo, estou com esse dinheiro na conta, eu posso fazer o que eu quiser. Também não é isso. Não é ter essa reserva e pensar que agora você está garantido porque você conseguiu isso. Você precisa manter ainda a sua dependência em Deus, entendendo também que até mesmo o que você tem como reserva guardada é também do Senhor. Então existe uma advertência e um alerta. A advertência é: cuidado com o desejo egoísta de enriquecer. Cuidado com esse desejo. O desespero de ficar rico.
eu quero ficar rico, eu preciso ter riqueza, eu preciso correr atrás disso. Isso é um alerta, é uma advertência. Cuidado, porque muitos homens com o desejo de ficar rico acabaram se desviando da fé. E o alerta é: não ponha sua segurança nos seus recursos, continue dependendo de Deus. Então, guardar, ser prudente, ter recursos com prudência, não é de forma nenhuma desejar riqueza e também esquecer que Deus lhe sustenta, tá certo? Então você precisa sim, nesse momento, depender completamente de Deus. E a outra lição é: aprenda a contribuir generosamente. Então nós temos aqui que nós não podemos gastar mais do que nós ganhamos. Nós precisamos aprender a economizar com prudência. E agora existe aqui o conselho que você precisa também aprender a contribuir generosamente. Praticar o bem é algo que é intrínseco de um cristão. Nós devemos fazer o bem, porque aqueles que sabem que devem fazer o bem e não faz, nisto estão pecando. E em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, nós temos o seguinte: pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Quando nós vamos falar de contribuição, existe sempre uma polêmica aqui, especialmente para aqueles que desejam ter uma prosperidade, material, aqueles que têm um coração na riqueza, aqueles que não conseguem compreender que a bênção é você viver uma vida altruísta. Esta é a perspectiva daqueles que vivem para o reino de Deus. Então eu quero dar aqui algumas dicas para você ser alguém que contribui generosamente. Então, você precisa fazer algumas perguntas para poder contribuir. Primeiro, eu devo contribuir com os meus dízimos e ofertas? Isso é lei? Isso aqui é uma regra? Como é que eu vejo a minha contribuição financeira dos meus dízimos e ofertas? Na nossa igreja, Igreja Cristã Evangélica do Siqueira, nós entendemos que a contribuição de dízimos e ofertas é um ato de um coração grato e generoso a Deus. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, a minha contribuição dos meus dízimos e ofertas é uma atitude alegre de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele me dá. Ele me dá tudo o que eu tenho. E por gratidão, então, eu contribuo ao Senhor com os meus dízimos e ofertas. Deve ser 10%, trízimo, dízimo, 2 vezes por cento. Quantos por cento? Segundo a palavra de Deus, nós entendemos que aquele que tem um coração alegre, ele contribui sem estar muito preocupado com o valor em décimos daquilo que ele vai dar. Ele não se prende a um valor fechado. Quando nós vemos o dízimo, que é os 10%, nós entendemos que esse é um valor justo. É um valor que não é demais para quem tem menos e também não é pouco para quem tem muito. Então fica um valor equilibrado. Mas eu conheço pessoas que dão muito mais do 10% por gratidão e não são ricos. E eu conheço pessoas que têm um poder aquisitivo muito bem, que se limitam a dar os 10%. Onde é que nós entendemos na Bíblia o que é que precisa ser feito? O que precisa ser feito é que eu tenho um compromisso com Deus, de gratidão, eu tenho um compromisso com os meus irmãos. A igreja que nós fazemos parte, ela é uma instituição que tem os seus custos. E por causa disso, como eu vou usufruir de tudo que ela me dá, eu contribuo para que o reino naquele lugar possa ser proclamado. Então, como cidadão celestial, eu mantenho aquele lugar de culto, mantendo as despesas daquele lugar, pagando água, luz, aluguel,
fazendo isso por gratidão a Deus, porque é o lugar onde eu consigo desfrutar das bênçãos de Deus. É lá naquele lugar, como nós estamos estudando, que nós podemos ser alvo da graça de Deus. É onde nós podemos usufruir da comunhão dos irmãos. Então, por gratidão, nós então devolvemos os nossos dízimos e ofertas. Na Igreja Cristã Evangélica, na nossa denominação, nós entendemos que não existe essa negociação com Deus. Traga o seu tudo e você vai ser abençoado. Nós não fazemos opressão a ninguém. Nós entendemos que é uma responsabilidade. Quando você se torna um membro da Igreja Cristã Evangélica, você está assumindo os seus direitos e os seus deveres. E o dízimo é algo que você contribui com gratidão a Deus. Nesse tempo de pandemia, eu tenho louvado a Deus porque os membros da nossa igreja têm mantido a sua fidelidade, têm mantido o seu amor à obra do Senhor. A gente não precisa ficar ligando, a gente não faz vídeo aqui apelando, irmãos, vamos lá, que Deus vai lhe amaldiçoar, você vai ter o devorador na sua vida. Muito pelo contrário, nós fazemos é agradecer aos irmãos da Igreja Cristã Evangélica que têm se mantido fiel por amor a Deus, por amor a tudo que Deus dá, por aquilo que Deus tem suprido nas suas vidas, e a gente entende de forma maravilhosa que Deus tem abençoado as famílias da nossa igreja, e eles, por gratidão, eles continuam mantendo a sua fidelidade. Eu só tenho que louvar a Deus pelos membros da Cristã Evangélica do Siqueira. Eu louvo a Deus por todos eles, porque dentro dessa pandemia eles têm mantido a sua fidelidade. Eu oro louvando a Deus pelo amor desses irmãos à obra do Senhor, que contribui com generosidade, mantendo a sua fidelidade. Então é assim que eu entendo que funcionam os dízimos segundo a palavra de Deus. Deus ama aqueles que dão com alegria. E os que dão com alegria é porque amam a Deus e estão muito gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tem dado na sua vida. Então a atitude de contribuir, ela deve ser dada por aqueles que se entregam primeiro ao Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, é exatamente isso que diz, mas eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Então Paulo está agradecendo essa igreja que tinham contribuído generosamente. Eles fizeram muito mais do que era esperado. Por quê? O texto diz: porque eles se entregaram primeiramente ao Senhor. Então o ato de contribuir é uma atitude de quem se entrega ao Senhor. Outra coisa que nós vemos e entendemos é que não é uma negociação com Deus. Eu não dou, eu não contribuo, porque eu estou fazendo, ó Senhor, vou te dar meu dízimo esse mês, eu vou dar minhas ofertas esse mês, mas o Senhor tem que me garantir aí outra coisa. Não é assim que funciona. Nós entendemos que isso não é uma atitude bíblica, né? Pastores que pregam essa ideia, olha, dê para Deus lhe abençoar, está infelizmente partindo de um princípio que nós cremos que não é aquilo que acontece com Deus. Ele dá porque Ele é gracioso. Ele dá porque Ele é o dono de tudo. Ele dá porque Ele olha para a nossa vida. Ele vê a nossa fidelidade, o nosso amor. E Ele dá porque Ele faz isso conforme lhe agrada, conforme lhe apraz. Não existe negociação com Deus. Segunda coisa, nós entendemos que um mordomo fiel, ele não tem um espírito de avareza, mas ele é obediente. Ele não faz nada com o intuito de ser visto pelos homens. Não é essa a ideia, né? Eu tenho muito cuidado, né? Nós fizemos entregas de cestas, mas não fizemos filmagem, não tiramos foto, não divulgamos por aí. Nós estamos aqui entregando cestas básicas
Porque eu entendo que isso é algo, como a Bíblia diz, quando você for dar algo para alguém, esconda da sua mão direito que você vai fazer com a esquerda, ou é com a esquerda que você vai fazer com a direita. Ou seja, é algo que às vezes compromete aquela pessoa que está recebendo. Às vezes as pessoas estão se promovendo, hoje está muito fácil isso. Você se promove por estar fazendo bem. Então, o verdadeiro cristão, aquele que tem generosidade no coração, ele promove o bem e não precisa estar divulgando. Deus está vendo, Deus está olhando. Então não precisamos estar tirando fotos e mostrando em rede social o que nós estamos fazendo como igreja. Aqueles que estão sendo abençoados pela Igreja Cristã Evangélica, eles sabem, eles estão conscientes de que estão sendo abençoados por Deus. Eles louvam a Deus, porque Deus no momento oportuno, assim como os corvos, lembra lá dos corvos de Elias, estão chegando e suprindo a necessidade daquelas pessoas que naquele momento estavam precisando. Então é assim que nós entendemos. Nós não estamos querendo fazer nada para sermos vistos por homens. Nós não contribuímos, não fazemos nada com pesar, nem por obrigação, mas com alegria, como diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, por atitude de gratidão. E eu quero ler aqui Salmo 56, Salmo 56, versículo 10. Diz o seguinte: confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer o homem? Fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, e te apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Então o que fazemos é por gratidão a Deus, entendendo que Ele nos dá tudo. Eu cumpro os meus votos, as minhas ofertas, eu faço tudo porque eu sou grato a Ele e porque eu confio na sua provisão. Tudo que eu tenho vem de Deus. Faço isso por gratidão e confiando nele. Então, onde é que eu devo contribuir? Então, contribui na igreja que você é membro. Seja fiel a esta igreja, a estes irmãos e a Deus. Contribui fazendo lá uma oferta para algum missionário que esteja precisando. Contribua ajudando alguém que você sabe que está passando necessidade. E contribua pelo simples fato de ser generoso. Sempre que tiver alguma coisa, tem uma campanha missionária, tem uma campanha de arrecadação de alimentos, contribua, esteja presente, participando com generosidade, o dom da misericórdia na sua vida. Então, um mordomo fiel, ele é generoso. Atos capítulo 20, versículo 35, na parte B diz: a maior felicidade em dar do que receber. Então esse é o coração daqueles que querem manter a fidelidade naquilo que Deus dá para cada um deles. Então esse deve ser o nosso objetivo como mordomos fiel. O mordomo fiel, aí agora vai ter outra lição, ele não cobiça, ele não é ganancioso. Lucas capítulo 12, versículo 15 diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com prazeres. Então aqui tem algo importantíssimo para os mordomos fiéis do Senhor, para aqueles que querem ser bons dispenseiros daquilo que Deus dá. Cuidado para não cobiçarmos, para não sermos gananciosos, porque quando temos esse coração nós acabamos trazendo grande prejuízo para a nossa vida. Como diz aqui, entramos em guerras, entramos em contendas, fazemos problemas para nosso lar, entramos em grandes coisas que acaba prejudicando a nossa comunhão com Deus, acaba prejudicando a nossa comunhão com os nossos irmãos,
acaba nos distanciando de Deus, porque como diz aqui, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, ainda pede mal. Por quê? Porque é um coração ganancioso. Pede só para o seu prazer. Não faz o pedido naquilo que realmente é válido, naquilo que realmente é bom para o homem. É aquilo que vai glorificar a Deus. Eu não devo pedir a Deus um carro para ter um carro para que agora eu quero ter 2 carros na minha casa, que é para mostrar que Deus me abençoou. Não. Se você quer ter um carro, tenha, diga assim: Senhor, eu preciso disso, porque eu preciso cuidar da minha família e porque eu quero ser útil na obra do Senhor. Na hora que precisar, para o Senhor estarei disposto. Se o irmão precisar, eu estarei pronto. Darei a gasolina, irei, levarei para um hospital, levarei para uma maternidade, farei algo que for para o reino. Então esse é um pedido de alguém que está olhando conforme o coração de Deus. Não é um pedido ganancioso, não é ter para ter, é ter para poder ser útil e para glorificar a Deus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 5, porque vocês podem estar certos que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Ou seja, a ganância é uma idolatria e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então eu não posso ter esse sentimento no meu coração, porque eu sou agora filho de Deus. Eu sou salvo em Cristo Jesus e não pode habitar os frutos da carne na minha vida. Não posso ter a cobiça, a ganância. Eu tenho que ter agora um espírito de generosidade. Eu preciso entender que mais vale dar do que receber. Um mordomo fiel, agora pais, atenção, ensina os filhos a lidar com dinheiro. Então lá em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 6 a 7 vai dizer: todas as palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no seu caminho, quando deitar e quando levantar. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: crie os filhos segundo a instrução e os conselhos ou disciplina do Senhor. Então, dentro desse contexto, nós precisamos entender que os nossos filhos precisam também administrar bem aquilo que eles têm. Eles precisam ter esse mesmo coração. Eles precisam aprender desde pequeno a serem mordomos fiéis. Então você tem que dizer seu filho, né? Nós temos aqui uma prática de, às vezes, remunerarmos o nosso filho, né? Faz alguma coisa, né, que a gente pede, uma coisa extra. Eles são remunerados quando leem livros. Nós colocamos nossos filhos para ler livros. Então quando eles leem, tem que fazer a leitura, nos passam a resenha, dizendo o que foi que leram, e aí nós pagamos eles para fazer isso. Ah, mas isso aí é errado. Não, é não. O nome disso é mérito. Nós não estamos negociando com ele. Nós estamos dizendo: olha, se você fizer isso, você vai ser recompensado, porque nós estamos investindo no futuro deles. Então criamos nele um hábito de ler como algo bom, é recompensador. E aí nós vemos às vezes meus filhos lendo sem nem precisarmos, sem nem pedirmos, né? A minha filha pediu um dia desse um livro para ler, um livro muito bom, Sou Eu Mesmo um Cristão, uma teologia muito boa, para a idade dela, ela tem 12 anos, é uma teologia muito boa, mas ela pediu para ler e eu nem falei nada. Ou seja, colocamos nos nossos filhos um hábito saudável, mas remuneramos por causa disso. E quando remuneramos, nós sempre falamos: olha, não esqueçam de dar seu dízimo, sua oferta, diz que você está recebendo. Seja fiel a Deus. Com esse pouquinho, 2, 3, 5 reais, eles tiram lá e colocam como oferta. Eles aprendem a guardar, né? Comprou uma bicicleta uma vez, juntou um dinheirinho, comprou a bicicleta. O outro comprou, o pequenininho, comprou aí o patinete, estava doido pelo patinete, e ele guardava as moedinhas dele e comprou um patinete. Então a gente ensina os nossos filhos a entender o valor. É suado ter dinheiro, é bênção de Deus os recursos, e eu tenho que administrar bem esses recursos. Então ajam assim, coloque já no coração dos seus filhos o desejo de serem mordomos fiéis. E também nós temos aqui a outra lição, a outra marca de um mordomo fiel, é que ele experimenta viver uma vida de
contentamento. Hebreus capítulo 13, isso aqui é importante, meus irmãos. Hebreus capítulo 13, ouça isso aqui, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Meus amados, nós precisamos aprender isso cedo na nossa vida. Por que entramos em dívidas? Porque às vezes nós não estamos contentes com aquilo que Deus nos dá. Por que às vezes nós ficamos apertados financeiramente? Porque nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus dá. Porque a gente sabe que um amigo, um irmão, um colega de trabalho comprou um celular novo e você não quer mais mostrar aquele seu celular antigo. E aí começa a ficar insatisfeito. Eu não estou dizendo, presta atenção, não estou dizendo que você não pode trocar o celular. Eu não estou dizendo que realmente os celulares, infelizmente, eles vão ficando desatualizados e algumas coisas que você fazia não faz mais, ele fica lento, fica ruim de se usar. E se você é uma pessoa que precisa muito, né, de uma rede social, é uma pessoa que negocia muito, né, através das mídias, alguma coisa, se seu trabalho precisa, eu não estou dizendo que você não possa ter, que é uma ferramenta que vai lhe trazer recursos, é uma ferramenta que está sendo usada para o reino. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes, porque não estamos satisfeitos com aquilo que Deus dá, nós acabamos entrando em dívidas desnecessárias, acabamos vivendo descontentes, murmurando, porque não sei o que, porque que Deus não me dá isso, e às vezes a gente acaba caindo lá, incorrendo no problema de Asaf, no Salmo 73, que começou a olhar demais para a vida do ímpio, que estava muito boa, tudo dava certo, eram ricos, gordos, bonitos, nada acontecia. E Asaf, como um levita, como um sacerdote do Senhor, começa a olhar e a vida dele toda cheia de problema. Ele diz que quase resvalaram os meus pés, quase que eu me desvio, quase que eu descambo, quase que eu vou para longe de Deus. Mas aí ele vai para o templo, se encontra com Deus no templo, vai adorar o Senhor e diz que lá, então o Senhor mostra o fim do ímpio. E é onde cai a sua ficha. E é onde ele começa a entender que é melhor estar vivendo na dependência do Senhor. Então Hebreus capítulo 13 nos dá uma visão maravilhosa da nossa postura. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Dinheiro não é tudo. Aí o mundo diz o quê? Mas é 100%. É lógico que quando estamos bem financeiramente, nós podemos comprar uma coisa que gostamos, uma comida que gostamos. Quando chega alguma coisa, faltou um gás, a gente não entra em desespero, já compra outro. É bom, dinheiro é bom, ele resolve muitas coisas mesmo, ele nos dá uma vida mais tranquila, sim. Mas eu não posso ter ganância, eu não posso viver em função, eu não posso amar o dinheiro. O dinheiro não deve ser tudo na minha vida. Quem deve ser tudo na minha vida é Deus. Porque quem promete que nunca vai me deixar, Hebreus capítulo 13, versículo 5, e que nunca vai me abandonar, é Deus. O dinheiro vai me abandonar, os meus filhos podem me abandonar, a minha esposa, o seu marido pode lhe abandonar, mas Deus não lhe abandona. Deus não lhe deixa, Ele não lhe desampara. Então aprenda a se contentar, a se alegrar somente no Senhor. Assim como Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11, diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em todo e qualquer momento. Seja bem alimentado ou seja com fome. Seja tendo muito, ou seja passando necessidade. Por quê? Porque eu estou contente no Senhor, porque eu passo por tudo, porque é o Senhor que me fortalece. Quando diz aqui, tudo posso, porque é o Senhor que me fortalece, Ele não está dizendo que você pode fazer o que você quiser. Ele está dizendo é que você vai viver em fartura e não vai se esquecer de Deus, não vai ser ganancioso, não vai depositar sua vida na fartura. E ele está dizendo que quando você estiver na escassez, você vai continuar se alegrando no Senhor. É por isso que ele diz,
Tudo posso naquele que me fortalece, porque eu consigo passar. Tanto faz a minha situação. Eu vou estar contente na riqueza e vou estar contente na pobreza. Eu vou ter contentamento na minha vida. Então tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou confiando que Deus vai estar comigo. Nunca me abandonará, nunca me deixará. A outra marca, não vai dar tempo, mas tem aqui mais uma marca, que era: estabelece uma vida coerente com o propósito de Deus na sua vida. Mas isso aqui vai ficar para amanhã, e a gente só vai ver essa marca amanhã. Já são 6h51. Então, meus amados, eu quero aqui fazer algumas observações. Enquanto eu estava começando a lição, o irmão Vitor está pedindo oração pelo vizinho dele, que está com um problema de saúde. E também a irmã Wanda Vianda pede oração pela cunhada que vai fazer o exame para ver se é positivo, para ver se é negativo, irmã. Vai ver que é negativo, não vai ver que é positivo não, em nome de Jesus. A irmã Adriana está pedindo oração por um colega de trabalho que está com Covid e por uma senhora amiga que está aguardando um leito na UTI também com Covid. Vamos orar também, irmã Adriana, por essas pessoas, né, esses seus amigos. E graças a Deus, Deus tem ouvido as nossas súplicas, Deus tem restaurado, sim, graças a Deus, a saúde daqueles. Orar pelo Jovi. Como é que está o meu amado Joviano, meu irmão? Ainda está aí com as sequelas, mas vamos orar, Deus vai restaurar, sim, a saúde do nosso amado irmão. Vamos agradecer a Deus e vamos pedir também para aquele que está conosco, que nunca nos desampara e que nunca nos deixa. Vamos agradecer a Deus. Orar pela mãe, a irmã Cláudia. Ok, irmã Cláudia, vamos orar também pela sua mãe, sim, agora. Senhor Deus e amado Pai, queremos nesse momento, primeiramente te agradecer por tudo que o Senhor nos dá, por tantas bênçãos. Obrigado, Senhor Deus, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos dá em um dia. O Senhor tem nos abençoado tanto. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida do meu filho, por mais um ano de vida conosco, 8 anos que tu tem nos dado o extra para cuidarmos dele, Senhor Deus. Então nos dá sabedoria para sermos sábios na criação dele, para cuidarmos dele, porque ele é teu, Senhor Deus, e somos apenas mordomos dele. Então nos dá, Senhor Deus, perseverança, paciência, sabedoria para conduzirmos o Esdras a ti, para que ele glorifique o teu nome. Também, Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai amado, por tantas pessoas, Senhor Deus, que têm sua vida restaurada, tanto na parte emocional, na parte espiritual e na parte física. Te louvamos pelo teu cuidado. Mas agora, Senhor Deus, queremos te pedir pelos amigos da irmã Adriana, Senhor Deus, que estão nessa situação delicada, principalmente por essa senhora que está precisando de um leito na UTI, Pai amado. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, nesse momento, conduzindo, dando, Senhor Deus, essa condição, restaurando a saúde dela, Pai amado, que ela possa conseguir esse leito para a honra e glória do teu nome, que sirva de testemunho, Senhor Deus, possamos ouvir que essa oração, Senhor Deus, foi respondida. Não porque mereçamos, não porque somos nós que estamos pedindo, mas porque o Senhor é que cuida, Senhor Deus, é porque confiamos no Senhor. É por causa disso que estamos pedindo, Pai. Não é para nosso mérito, não é para nossa glória. Também, Senhor Deus, pedimos o pedido da irmã Wanda, Senhor Deus, também pelo irmão Joviano, a mãe da irmã Cláudia, Pai amado. Te pedimos pela saúde deles, Senhor Deus, restaura a vida deles, a Regina também, Senhor Deus, pela saúde dela. Te louvamos também pelo seu Ayrton, mais uma vez, que o Senhor já deu alta, Senhor Deus, já permitiu ele voltar para seu lar. Obrigado, Pai amado, por isso também. Te louvamos, te pedimos, responde às orações de cada um. Ouve, Senhor Deus, os nossos lamentos, as nossas súplicas. Ouve a nossa ansiedade. Restaura lar, Senhor Deus. Restaura famílias. Restaura casamentos, Pai amado. Restaura emocionais que estão abatidos, Senhor Deus, por causa das lutas, por causa das dificuldades. Senhor Deus, seja gracioso para a glória do teu nome, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, irmão Joviano, a irmã Geralda, né? Dona Geralda, vamos continuar orando por ela, viu, irmã? Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos, que
Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir, às 9 horas, com o nosso devocional matinal. Um forte abraço no coração de todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.